amigas da melhor, é a Rádio Tamandaré. E eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Prepare aí o seu coração, vai mandando mensagem para os amigos. Você pode acompanhar aí a palavra através do Facebook. Estamos ao vivo, amado. E também temos sempre mandado a mensagem, né, através de áudio também. Você escuta pelos 890M, pelo aplicativo Rádio Tamandaré. Também através do WhatsApp, né? Então, uma honra sempre. Então, prepara o coração, é momento da palavra de Deus. O título da nossa mensagem, nós vamos estar trazendo. O título é o seguinte: a maior coragem que um cristão deve ter. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Querido, Deus nos chamou para sermos corajosos. Desde o Éden, Ele nos vê como homens e mulheres corajosos, sabe? Nos deu funções, tarefas, só dadas para valentes. Gênesis 1, 28 diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tem que ser valente para dominar, não ser dominado. Tem que sujeitar, não ser sujeitado. Tem que multiplicar, não subtrair, não dividir. Então Deus, Ele dá aqui tarefas, né? Ele nos chama, Ele nos dá função para agir com ousadia, com coragem. Muitas outras vezes Deus nos fala sobre sermos corajosos e ousados, né? 2 Timóteo diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Tremendo isso aí, né? E Atos 4:31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Portanto, Deus nos vê, gente, sabe? E nos quer como filhos corajosos. Porque Ele sabe que para sermos cristãos verdadeiros, nós precisamos ter coragem. A coragem é fundamental. Na vida, nós devemos correr em todas as áreas, em especial quando somos tentados, tentados com enfermidades, de todos os tipos, né? Porque tem gente, quando presta tentação, pensa logo em pecado, né? A tentação, ela vem pelo medo, somos tentados a temer, a desanimar, somos tentados a duvidar, a questionar. Mas preste atenção, é difícil ter coragem para resistir à tentação? É difícil, muitas das vezes sim. E é um dilema muito grande. Muitos não conseguem se declarar incapazes de vencê-la, né? Mas Deus nos diz em 1 Coríntios 10:13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. E sabe, gente, e é isso que nós temos que crer. É mais que a origem das nossas tentações, são as nossas próprias cobiças, gente. Em Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrás o seduz. Sabe, a cobiça, o desejo, ela nos atrai.
Veja como podemos resistir às tentações, né? É tendo coragem de identificar nossa fraqueza espiritual. Qual é o seu ponto fraco? Tem gente que o ponto fraco dela, o calcanhar de Aquiles, né? Alguns costumam dizer, a fraqueza dela é dinheiro. Tem gente que é muito, como é que eu posso dizer, materialista, né? É o dinheiro. Então as vantagens, né? Dinheiro faz com que ela seja atraída e ela termina tomando atitudes, né? Que levam ela a uma situação difícil. Tem gente que a fraqueza dela é o sexo oposto, né? Homens que a fraqueza são mulheres e mulheres que a fraqueza são os homens. Então tem pessoas que a fraqueza dela, sabe, é o egoísmo. Ela é uma pessoa egoísta. O rancor, né, é uma pessoa emocionalmente fraca. Tem pessoas que elas são levadas, né, a sentir ódio, sentir mágoa, ressentimento. Elas não conseguem perdoar, liberar perdão. É a fraqueza. Qual é a sua fraqueza? É um ponto vulnerável, um ponto em que você se sente, sabe, com dificuldades. Tem gente que ela, quando identifica isso, muitas das vezes ela não sabe lidar. Você ter um ponto fraco não significa que você é fraco, né? Pelo contrário, você vai procurar cauterizar, né? Cuidar daquele lugar para proteger. É quando você tem lá, vamos lá, você mora num bairro que é perigoso. O que você faz? Faz um muro mais alto, põe uma grade na casa. Quer dizer, você vai sabendo administrar os pontos fracos da sua casa, do seu bairro, né? Para que você não possa ser atingido. Então, se nós formos perguntados qual o nosso defeito, pensamos e ficamos sem graça, né? E dizemos, meu principal defeito é ser bom. Meu Deus do céu. Ser bom não é um defeito, ser bom é uma qualidade. Na verdade, não conseguimos nos expor. Nós não conseguimos, né? E ficamos dissimulando. Em vez de falar defeito, falamos qualidade. Meu defeito é ser bom. Como é que pode? Ser bom não é defeito, é virtude. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que tinham fraqueza, gente. Não fique envergonhada por ter um ponto fraco, não. Êxodo 2:11 revela uma fraqueza de Moisés, a ira que acompanhou até mesmo quando conduziu o povo pelo deserto. A sua ira o levou a quebrar as tábuas dos mandamentos escritas pelo próprio Deus. Imagine. E olha que a Bíblia chama ele de homem mais manso da terra, mas ele teve uma fraqueza. Algumas vezes ele risca o meu nome do livro da vida. Olha aí, ó. Complicado, né? Em 1 Reis 19, versículo 1, Elias, no verso 5, mostra sua fraqueza, que foi o momento em que ele pediu a morte. Ele ficou com medo ali de Jezabel. Alguns dizem que foi depressão. Eu não acredito em depressão. Eu acredito no momento em que ele baixou a guarda, ficou numa situação ali meio difícil. Após uma grande vitória, ele foge de medo. O grande profeta é reduzido a um homem frustrado e deprimido, né? Pela fraqueza. Gênesis 27:30, Jacó, com a sua fraqueza, né? O fraco dele era enganar. Ele destabilizou toda a família dele, a ponto de desejar o seu próprio irmão matá-lo. Olha aí, Mateus 26:34, está anotando. Pedro também tinha sua fraqueza. Sabe o que era? Era a inconstância. Parecia uma montanha russa, né? Pedro era assim, ora avançando para o alto com força, ora despencando com uma velocidade absurda. Uma hora ele estava andando sobre as águas, outra hora ele afundava por sobre as águas.
Que área da sua vida você se sente fraco? Qual é a área? Analise. Tenha coragem para dizer: não, eu sou assim mesmo. Eu costumo dizer, já virou rotina, as pessoas já escutaram muito falando isso: eu não sou fluxo e cheire. Por quê? Porque tem gente que às vezes quer ser o tal, né? Não erra, não falha, não é fraco, não tem seus erros, não tem seus defeitos, e se mostra apenas como o bonzinho da história. Não. Eu tenho minhas limitações. Tem gente que fala: pastor, eu sou muito alegre, sou muito tranquilo, mas não piso no meu calo, não, porque eu me irrito. Eu sou o natural. E eu peço: Senhor, me ajuda para segurar, me ajude a melhorar. Gente, todos nós precisamos entender que as falhas, elas precisam ser tratadas. Estas logo se tornam, sabe, muitas das vezes evidentes e prejudicam às vezes. E saber administrar esses pontos fracos é mostrar coragem. Não gostamos de lidar, mas nós precisamos fazer isso. Quando Jesus disse a Pedro que o trairia, ele não reconheceu sua fraqueza. Ele disse: não, Senhor, nunca vou fazer isso. Terminou por negar Jesus, como Jesus havia dito. Mesmo antes de ter, sabe, Jesus declarado e procurado ajudá-lo naquele momento, Pedro, ele disse que nunca abandonaria o Senhor. O que Pedro deveria ter feito era cair aos pés de Jesus, mesmo antes, sabe, daquilo acontecer, e reconhecer sua fraqueza, a sua inconstância. Quantas vezes o Espírito Santo nos dá esta oportunidade? Ele mostra a verdade de quem somos, mas nós preferimos fazer de conta que não ouvimos, olhamos para o outro lado, nem parece que é com a gente. Mas a palavra de Deus diz que a tentação, depois de haver concebido, era dar a luz ao pecado. E uma vez consumado, gera a morte. Tiago 1, versículo 15. Nós ficamos justificando, né, os fins pelos meios. É mais fácil, nós queremos justificar o nosso erro apontando o erro do outro. Ah, mas você viu fulano? Querido, esqueça a fraqueza do outro. Olhe para a sua. É muito fácil olhar a fraqueza alheia. Identifique a sua fraqueza. Veja qual é. Quando você não tem coragem para admitir a sua fraqueza, dificilmente você conseguirá lidar com esta fraqueza. Corra para Jesus. Ele é o único capaz de restaurar você, livrar você. E nesta madrugada, Deus quer te dar coragem para reconhecer isso e vencer. Ele, sabe, te dá espírito de intrepidez. Não foi isso que nós lemos? De ousadia. Seja ousado. Hoje, ouse sair da zona de conforto para se tornar um vitorioso acima das circunstâncias, vitorioso acima das adversidades. Coragem. É necessário ter coragem. Josué, quando viu Moisés morto, ele desanimou, ele desabou. Meu irmão, ser forte quando tudo está bem é fácil. Eu quero ver você ser forte quando tudo está dando errado. Ah, glória a Deus, tá, comida, dinheiro no bolso, saúde, carro na garagem, uma casa dos sonhos, o filho obediente, o marido dando, sabe, sempre carinho para você, a esposa é uma santa. Aí você é forte, é corajoso. Eu quero ver você ter coragem quando você olha para sua família e você vê o desajuste, né? Querido, coragem quando tudo está indo mal.
Muitas pessoas, elas precisam isso, né? Ter essa firmeza, independente do lugar e do momento. Nós aprendemos que aquilo que pensamos, né? Aquilo que está dentro da nossa mente, dos nossos pensamentos, se reflete nas nossas ações. É verdade. Irmão, tu precisa entender, você precisa entender, nós precisamos entender que a sociedade não pode mudar o seu marido, o seu filho, não pode mudar a sua esposa, não pode mudar as leis do teu país. A única coisa que você pode mudar é você mesma, você mesmo. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Quantas pessoas estão vendo isso, né? Essa realidade na sua vida. A pessoa diz uma coisa e demonstra outra, né? Estou contigo, mas na hora que você precisa dela, ela foge de você. Estou do teu lado, mas ela não dá indícios. Conte comigo, mas na hora que você vai contar, mas é da boca para fora. Sabe um hábito que nós temos aqui, que eu acho estranho. Eu acho estranho. Eu estava vendo algumas culturas, Amaro. Vamos lá, qualquer dia desse a gente almoça. Vamos marcar o almoço, qualquer dia desse a gente almoça. Aí a pessoa, beleza, tá certo, um abraço para tu, fica com Deus. Peraí, qualquer dia desse almoço, qualquer dia quando? Vamos ver aqui, qual é a data? Não deveria ser assim? Em breve. Mas a pessoa deixa em aberto. Por quê? Porque não é uma afirmação de verdade, é apenas um agradozinho momentâneo. A boca, meu irmão, ela fala uma coisa, o coração diz outra. Ah, vou almoçar com esse cara, nada. É um vamos almoçar, não vamos. É um vamos nos encontrar, não vamos. Qualquer dia desse a gente se vê. Qualquer dia quando? Porque tem que ter já. Depois a gente vê. Depois a gente vê. Como é que depois a gente vai ver? Tu não pegou o contato dele. É só formalidade, né? Isso é horrível, rapaz. Filipenses 2,5. Quando tu mudas por causa da palavra de Deus, todas as coisas do teu universo começam a mudar também. Você crê nisso? Dá uma olhadinha em Filipenses capítulo 2, versículo 2. Abra aí, por favor. Eu vou localizar aqui também. Eu estou com duas Bíblias, né? A Bíblia aqui online e a Bíblia também física. Colossenses. Está aqui, vamos lá. Capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Diz aqui: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que Jesus teve? Qual foi? Vamos ler? Versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Aí 7. Antes mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quer exemplo melhor do que o dele? Ele dizia que era servo e mostrava que era servo com as suas atitudes. Às vezes a pessoa diz que gosta de fulano, que se importa com ela, mas na hora que ela precisa, você cai fora, irmão. Brincadeira, né? Puxa, nós precisamos de pessoas que abracem a causa. Precisamos de pessoas. Conte comigo, varão. Aí na hora que você liga para ela, manda uma mensagem, ela não te responde, não diz nada. Poxa. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, Paulo diz assim: não vos conformeis com este século. Tem gente que está acostumando com o mundo, todo mundo faz, todo mundo diz. Tenha coragem para ser contra o sistema.
Tenha coragem para ir contra o sistema desse mundo. Irmão, eu não sou igual, não. Sou diferente. Vou me assumir como eu sou. Sou de Deus. Eu sou de Deus. E ser de Deus é você ir contra. E na contramão desse mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno. Já me disseram, mas você faz negócio de monte, praia, não sei o que e tal, né? Que conversa, esse negócio de sacrifício, de oferta, de madrugada, oração de causa impossível. Que negócio é esse materialista e tal? Irmão, viva a tua fé que eu vivo a minha. Tu quer ser santo demais, pregar santidade demais. Mas santidade, meu irmão, apenas de palavras, de falácia. Que adianta a pessoa vir falando que é santo, mas as atitudes é de perverso, né, Mário? A pessoa diz que é santa, prega santidade, a Bíblia dela só tem céu. Céu, céu, céu. E aqui na terra ela está passando necessidade. Me perdoe, mas é assim mesmo. Céu, céu, céu. Reino de Deus. O reino de Deus começa aqui. O reino de Deus começa dentro de nós. Jesus multiplicou o pão e ele teve coragem de fazer o que os fariseus da época não faziam. Não despeça ninguém. Pega o pão e dê para o povo. Não tem nada. O que é que vocês têm aí? Tem uns pãozinhos, uns peixinhos. Multiplicou, deu graça, deu o povo. Todo mundo comeu e sobrou 12 cestos cheios. Coragem, irmão. Não se conforme com esse século. Não vá na onda da religião. Aí Jesus diz, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não precisa não, meu irmão, que ninguém fica aí falando para você. Deus vai falar no teu coração. Me perdoe, vou falar aqui algo. Tem gente que é Maria, vai com as outras. Pastor, Maria vai com as outras, vive na conversa de um e de outro. Vamos lá, se eu falar que a Mara não presta, então tu vai na minha conversa e acredita. Veja quem é ele com seus próprios olhos, irmão. Para de ouvir fofoca. Que crente você é? Que tipo de mulher? Você diz que é a mulher de Deus? E fica escutando fofoca, calúnia, difamação. E pior, quem caluniou é pior do que, meu irmão, você imagina. Como é que você acredita numa pessoa que degrada a imagem do outro? Cada um cuida da sua vida, irmão. As pessoas hoje estão indo assim, na conformidade desse mundo. Mas fulano é pastor. Falou, eu acredito nele porque ele é pastor. Irmão, primeiro, um homem de Deus de verdade, porque pastor tem muito, um homem de Deus tem pouco. Ele não vai falar nada não, mano. Sabe? Homem de Deus que diz de palavra, de boca, mulher de Deus que diz de boca, missionária, pastora, seja lá o que for. Irmão, interessante é que eu fico observando que a palavra de Deus diz, quando somos fracos é que somos fortes. Sabe por que Deus usa pessoas falhas? Olha Davi. Davi era fraco e reconhecia sua fraqueza e Deus usava ele poderosamente. Eu não estou justificando você para errar, não. Eu não estou falando isso. Não me entenda mal. Às vezes a pessoa entende tudo errado, né? O pastor está dizendo aí que não. Eu estou dizendo, irmão, que vamos de vez em quando dar os vacilos. Vamos dar os deslizes. Mas eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu falhei, fraquei. Eu fui, sabe, naquele momento. Porque eu sou um ser humano. Meu Deus do céu, tem uma canção, né? Eu não sei se é da Extra, é da Josiane. Acho que é da Josiane, né? Fala exatamente sobre isso. Sou um ser humano. Parece que se eu não conseguir falar. Hã? É esse mesmo? Tem um trechinho aí, amado, dessa canção? Rapaz, quantas pessoas elas se esquecem que elas são humanas. Elas se esquecem que são limitadas. Aí você, uma vez a moça
falou comigo: pastor, me senti tentada, eu pensei na coisa, pastor, pelo amor de Deus, eu vou sair da igreja. Por quê? Porque eu pensei umas coisas. Olha, pastor, eu errei. Poxa, que conversa é essa, irmã? Não vai se levar por isso, não. Não vem, meu irmão, tentação que não seja humana. Olha, escuta aí essa canção. Olha, escute. É a Josiane que canta. Se eu não conseguir falar, talvez você está sendo bombardeado, assim, ó, com minhas limitações. Também tenho as minhas falhas. Sou cheio de imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar, sentir o vento passar. Mas hoje está doendo. Parece que esse vento nunca vai passar. Estou cansado de lutar, mas é para o meu crescimento. Eu sei que é por um tempo. O que, meu irmão? Deus está me ensinando. Estou aprendendo a adorar. Se eu não conseguir falar, entenda as minhas lágrimas. Meu gesto mais sincero está no meu olhar. Está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se força me falta, perdoe minha fraqueza. Vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Você é fraca, você é fraco, mas isso não quer dizer, você tem falhas, isso não quer dizer que você não vai conseguir superar, né? Vai ter momentos. Olha assim, ó. Oh, glória. Sou cheio. Porque minhas imperfeições. Tem dias que eu prefiro me silenciar. Sentir o vento passar. Dói, amado. E olha, essa canção, na hora Deus me fez lembrar, porque faz a gente ver quem somos. Somos barro, somos pó. Mas aí é que está. Sabe, às vezes isso vem para mostrar que é aí que nós precisamos de Deus. E quando nós buscamos a Deus, aí Ele nos dá força, Ele nos fortalece. Olha o que disse 1 Coríntios 2,16. 1 Coríntios 2,16 diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O diabo vai dizer: você não pode ser fraco, abandona, desiste. Olha aí a tentação. Gente, tentação não é pecado não, viu? Tentação não é pecado não. Se você sentir tentado ou tentada, isso não quer dizer que você pecou. O pensamento vem. O que é que você tem que fazer quando tem um pensamento? Jesus, me ajude. Me ajude, Senhor, me ajude. Olha, eu estou sentindo a tentação chegar, bater a porta. Jesus foi tentado e não pecou. Pastor, Jesus foi tentado? Foi, irmão. Tu esqueceu aquela passagem lá, em que o diabo chegou para ele, e o diabo disse: olha, transforma a pedra em pão. Olha, pula daí, do pináculo do templo. Olha, se tu é filho de Deus, meu irmão, tentação vem. Vai vir pensamentos, vai vir vontade, vai vir desejos. Mas você tem que ser forte, corajosa. Você pode dar uma olhadinha depois na tentação de Jesus. Mateus 4, né? Ele foi tentado, mas ele não pecou. Desejo, vontade vai vir. É inevitável. Queridos, nós devemos mudar a nossa mente. Precisamos mudar. Dá uma olhadinha em Isaías 26:3. Olha aqui, ó, Isaías
capítulo 26, o verso 3. Diz aqui o seguinte: glória a Deus. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmão, olha o que ele diz aqui. Ele conserva em paz. Tenha paz. Não deixe se te torturar, não. Não deixa, sabe, o psicológico, sabe, te torturar. Porque nós temos conflitos internos. É ou não é verdade? Eu quero avançar para encerrar a mensagem, para não ficar só nas minhas palavras. 1 Coríntios 13, versículo 11. Dá uma olhadinha, por favor. O mundo está cheio de cristãos em crise. Às vezes só se lembram de Jesus na hora do problema. E muitas das vezes nem se lembram de Jesus. Não lembram. Nós temos que aprender, indubitavelmente, sabe, gente, a nos tornarmos uma pessoa estável, madura. Olha lá, 1 Coríntios 13, versículo 11. Localiza aí, por favor. 1 Coríntios 13, 11. Glória a Deus. Quando eu era menino, Paulo falando, amadurecer, meu irmão, amadureça. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isso se chama o quê? O que é desistir das coisas de menino? Menino sabe, é inseguro. Tá cheio de crente menino. Ou menina, né? Qualquer coisinha faz ela chorar, faz ela desistir. Ela entra em parafuso, né? Bota a mão na cabeça e roda. Para disso, irmã. Exige-se um preço. Tudo na vida. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar. E nos lançar e ter coragem para confiar em Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Deixa eu ensinar para vocês uma música nova.